Era uma vez uma caverna. Nela havia 5 homens acorrentados, de modo que não conseguiam ver nada além da parede à sua frente, nem mesmo uns aos outros. Atrás deles havia uma fogueira, que projetava suas próprias sombras e de outros objetos na parede, e isso era tudo o que eles conseguiam ver. Um dia, porém, um destes homens conseguiu soltar-se de suas correntes, podendo ter uma visão maior da caverna. Assim, ele percebeu que existiam coisas além daquelas sombras com as quais sempre convivera. Viu uma luz forte vindo da saída da caverna, algo que até então desconhecia, e decidiu ir em direção a ela. Ao sair da caverna, a luz o cegou por um momento, deixando-o confuso, se perguntando como poderia enxergar menos do que antes, agora que tinha acesso a um novo mundo. Após seus olhos se acostumarem com a luz, ele foi, finalmente, capaz de enxergar os seres e paisagens do mundo real. Ficou deslumbrado com a diferença entre o que ele via e o que agora podia ver, percebendo que estes novos seres eram muito mais complexos e reais. Ele decidiu, então, voltar à caverna para contar a seus amigos sobre o novo mundo que descobrira. Ao retornar, contou sua descoberta a seus amigos, para tentar convencê-los a se soltarem de suas correntes e saírem da caverna também. Porém, ele foi desacreditado, e eles rejeitaram suas ideias, dizendo que estavam erradas e que ele era louco. Ele insistiu até que seus amigos o mataram. Esta foi uma alegoria elaborada por Platão em seu livro A República, para explicar que a verdade pode ir além do que o que conhecemos e que estamos presos à nossa visão de mundo. Nessa alegoria, a caverna seria parte do mundo que nós, os prisioneiros, conhecemos, a nossa zona de conforto. As sombras representam tudo o que podemos ver, todo o conhecimento que temos até então. A partir dele, construímos nossos conceitos e definimos nossa realidade. As correntes seriam o que nos prendem à nossa realidade. Ignorância, paixões, fé cega ou qualquer que seja a coisa que nos impede de admitir que podemos estar errados. Quem se desprende das correntes é aquele que quer buscar conhecimento, que quer ir além, o filósofo. Quando ele se livra das correntes, ele percebe que aquilo que ele via não era tudo, que haveria algo além, representando o momento em que começamos a perceber que é muito mais do que o mundo que já conhecemos, e desejamos buscar mais conhecimento para entendê-lo. Não o compreendemos logo de início, a luz nos cega por um momento, até que nos acostumamos com ela e passamos a realmente entender o mundo em que estamos. Sair da caverna seria passar a conhecer a verdadeira realidade. Porém, quem tenta explicar sua nova visão para os outros, que ainda estão presos, geralmente é desacreditado e condenado por pensar de uma maneira diferente do que a sociedade no geral. O mito da caverna pode ser relacionado também a uma outra teoria de Platão, a do mundo das formas e o mundo das ideias. No mundo das formas está o que podemos ter acesso através de nossos sentidos e de nossas percepções. Já no mundo das ideias estariam os conceitos perfeitos que deram origem a tudo o que há no mundo das formas. Uma verdade absoluta, imutável e independente de nossas opiniões. Porém, sempre que uma ideia se torna uma forma, se tornaria também imperfeita, já que uma forma seria incapaz de representar por completo a ideia. No mito da caverna, as formas representariam as sombras, versões incompletas da realidade. O lado de fora da caverna representaria o mais próximo que podemos chegar do mundo das ideias, das coisas como realmente são. Para Platão, é através da filosofia que poderíamos nos aproximar da compreensão do mundo das ideias e, portanto, da verdade em sua perfeição. As sombras são uma versão simplificada e muitas vezes distorcida da realidade. Uma sombra pode passar uma visão errada ou ambígua do objeto que a produz. Por exemplo, determinado objeto, se visto de certo ângulo, pode produzir uma sombra que não se assemelha com a imagem que temos dele. Isso serve de metáfora para provar que o que conhecemos sobre algo pode ser apenas uma parte da verdade, percebida sobre apenas um ponto de vista, e que podem existir outras maneiras de se olhar para o mesmo fato. Um exemplo clássico disso é essa imagem, que em cores escuras é possível ver 2 pessoas de perfil, uma de frente para a outra. Mas, se olharmos a parte em cor clara, vemos uma taça. Inicialmente, tendemos a ver apenas uma das figuras, porém, ao observarmos por mais tempo, podemos ver as 2 imagens. Isso não quer dizer que nenhuma delas esteja errada, mas sim que são pontos de vista diferentes. Isso reflete muito bem as diferentes possibilidades de interpretação de um mesmo fato. Por isso, é necessário ter cuidado ao tomar algo por verdade, já que podemos estar ignorando partes desse fato e outras interpretações sobre ele.
A procura por novas interpretações é a aplicação de um dos princípios básicos da filosofia, a busca pelo conhecimento, além do uso do raciocínio lógico. Isso consiste em refletir sobre o que conhecemos como verdade, questionar o que nos é fornecido com poucas explicações e construir, a partir disso, a nossa visão do mundo. Este é, também, o ponto de partida da obtenção do conhecimento através do método científico, que baseia-se na investigação aprofundada dos fatos, buscando justificativas para eles por meio do pensamento lógico. A nossa visão do mundo é inicialmente moldada a partir de influências do meio em que vivemos. Portanto, cada um tem sua versão de realidade. Essas influências podem ser, por exemplo, os pensamentos de nossos pais, nosso ambiente escolar, mídias televisivas, internet, todas as experiências que vivemos no geral. É necessário buscarmos conhecimento para irmos além disso e entrarmos em contato com outras versões da verdade. Para isso, podemos discutir, de forma saudável, com pessoas que têm opiniões e estilos de vida diferentes, para tentarmos compreender também a visão delas. Assim, refletindo sobre o que essas realidades têm em comum, nos aproximaríamos desta verdadeira realidade. Porém, como poderíamos saber se realmente descobrimos a verdade se compreendemos o mundo das ideias? Por mais que entendamos a realidade de outras pessoas, sempre haverá informações que desconhecemos. Para alguém que só viu sombras durante a sua vida toda, qualquer visão mais detalhada, como um simples desenho, como nós, poderia parecer a descoberta de uma nova realidade, mesmo que essa visão ainda seja incompleta para outras pessoas. O que para alguns é toda a realidade, para outros pode ser apenas uma parte dela, ou até mesmo algo totalmente diferente dela. Este mundo das ideias poderia ser inalcançável para nós, ou até mesmo inexistente para certos casos. É possível que, em determinadas áreas, estejamos em uma sucessão infinita de cavernas, sempre mais amplas e iluminadas, mas ainda assim com uma visão limitada. Uma verdade absoluta pode não existir e podemos nunca chegar a conclusões definitivas sobre alguns assuntos. Porém, o que é realmente importante é sempre buscarmos conhecimento, sempre tentarmos sair de nossas cavernas, questionando e refletindo, pois é isso que nos torna humanos.